Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui fazer um resuminho, né, para a prova para M2 sobre a matéria de Direito Empresarial, que é a matéria do professor Homero. Então, vamos lá. Começando pela parte de recuperação judicial. Qual que é o objetivo da recuperação judicial? É a manutenção da empresa, porque a empresa ela é uma fonte produtora, ela dá emprego aos trabalhadores, tem os credores dessa empresa que também interessam no funcionamento dela para que possa sanar as dívidas que ela tenha. Então, a recuperação judicial ela existe para que a empresa consiga superar esse déficit financeiro que ela está enfrentando para que ela continue em atividade. Então, o intuito da recuperação judicial é que ela se recupere e volte a exercer as atividades normalmente. Eu gostei da metáfora que o professor utilizou, que a recuperação judicial é como se a empresa estivesse assim na UTI, entendeu? Ela tá ali lutando para sobreviver. O objetivo é que ela sobreviva, é que ela continue as suas atividades, mas ela tá numa situação muito crítica. E aí mais pra frente a gente vai ver quando que é essa situação, né? O que caracteriza uma recuperação judicial. Mas agora, nesse momento, o objetivo dela é isso, é conseguir manter o seu funcionamento para não ter assim, para não perder mão de obra, né? Um monte de gente vai ficar desempregado, uma empresa menos no mercado, enfim. Uma coisa importantíssima da recuperação judicial. Os prazos são contados em dias corridos. E por que isso é importante? Porque em dias corridos é muito mais rápido. Se você dá um prazo, por exemplo, de 10 dias úteis, dá 2 semanas. 10 dias corridos dá 1 semana e meia. Então, a recuperação judicial ela tem esse intuito de ser mais rápida. É assim, vai sobreviver ou não vai. Tanto é que ou recupera ou vai virar falência. A recuperação judicial ela é transitória, ela não tem o intuito de prolongar muito. Competência. A competência é para homologar a recuperação extrajudicial ou para definir, né, conceder a recuperação judicial ou decretar a falência é do juízo do local em que tiver o maior a funcionalidade do estabelecimento do devedor. Então, por exemplo, é uma indústria que tem três empresas, né, 3 filiais, mas a sede, né, onde tiver a maior capacidade produtiva do devedor é onde vai ser realmente o juízo competente. Critérios. Aqui os critérios são as características que faz essa empresa entrar num processo de recuperação judicial. Que assim, ela pode pedir, né, a recuperação judicial, porque a recuperação judicial ela é um benefício do devedor. Então, isso é importante vocês terem na cabeça que ela é um benefício do devedor, porque lá para frente vai fazer mais sentido a questão dos recursos. Então, ela sendo um benefício do devedor, é favorável para ele. Ele quer que seja concedida a recuperação judicial, entendeu? E aí, para ser concedida a recuperação judicial, ele tem que estar em exercício há mais de 2 anos, a empresa, não ter sido falido, e se já foi falido, o processo de falência tem que ter sentença transitada e julgado, e não ter mais nenhuma responsabilidade decorrente desse processo de falência. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Então, não ter tido há menos de 5 anos, ter sido autorizada, né, a recuperação judicial, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial. Isso eu não vou falar muito do. Na verdade, acho que eu nem vou falar do plano especial, porque o professor passou bem superficial, então acredito que não vai cair. Que é um caso de MEI,
empresa de pequeno porte, enfim, que ela tem uns critérios diferenciados devido realmente ao porte dela. E aí a recuperação judicial dela é diferente. Mas o prazo é o mesmo. Então, a questão, esses dois aqui, dá para resumir em uma coisa só. Esses dois aqui, ó, é uma coisa só. Que é 5 anos, não pode ter tido decretada a recuperação judicial a menos de 5 anos. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou controlador pessoa condenada por qualquer crime previsto nessa lei. Então, não ter tido nem empresa, nem nenhum administrador, enfim, cometido algum crime São esses crimes de administração da empresa. Meu Deus, não tá avançando. Agora vamos falar do procedimento da recuperação judicial. Bom, estando todas as documentações exigidas no artigo 51, que eu não vou falar sobre, porque é muito critériozinho de tem que fornecer fluxo de caixa, enfim, uma questão muito técnica que não vem ao caso agora. É até uma questão de contador. Aí o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Dessa decisão que ele deferir o processamento da recuperação judicial, cabe agravo. E quem que vai agravar? Vai agravar os credores desse devedor. Porque quem entra com o processo de recuperação judicial é o devedor. É quem tá lá, né, nas últimas, com a corda no pescoço. Aí ele entra com o processo de recuperação judicial para tentar, né, continuar no mercado. E aí, dessa decisão que deferir, né, deferir o processamento da recuperação judicial, cabe agravo. E aí, nesse ato, nesse deferimento, o juiz já nomeia o administrador judicial. E por que isso é importante? Porque a partir desse momento ele tem um prazo para apresentar o plano de recuperação judicial. Então, vai deferir e já nomear esse administrador. Determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Isso é importante na prática, porque muitas relações comerciais precisam dessa certidão negativa e o devedor não vai ter, né? Ele, na verdade, ele tem muitas dívidas, então a certidão dele não vai ser negativa, vai ser positiva, tem muita coisa devendo. Então, ele vai dispensar a apresentação de certidões negativas justamente porque ele está tentando se reerguer. Ordenará, isso aqui é importante, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Justamente para que essas ações e execuções façam parte do plano de recuperação judicial. Determinará ao devedor a apresentação das contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial. E aqui, ó, ordenará a intimação eletrônica do MP. Isso é importantíssimo também, porque tem um prazo, né, a partir dessa intimação do MP, que a gente vai ver lá pra frente, a fim que tomem conhecimento, enfim. Após, o juiz ordenará a expedição de edital com relação de credores. Então, é o seguinte, vai ter essa decisão que vai deferir o processamento da recuperação judicial e nomear um administrador judicial. Esse administrador judicial, com a documentação do fluxo de caixa, já vai ter quem são os devedores ali. E vai sair uma relação, os devedores não, desculpa, os credores. E aí vai sair uma relação dos credores daquele devedor. Vai ser divulgado em edital essa relação. Terão 15 dias, aqui cortou aqui, não sei se tá aparecendo aí na filmagem, mas tá aqui, ó, terão 15 dias para se habilitar e apresentar divergência quanto aos créditos. Então, esses credores aqui, que vão estar lá no edital, ou credores que não estejam e queiram se manifestar e falar, olha, não tá meu nome lá, mas ele tá me devendo também. A partir da expedição desse edital, tem 15 dias para poder se habilitar e apresentar qualquer divergência que eles tiverem ali
quanto àquele crédito. A partir do momento em que der a entrada nesse processo de recuperação judicial e ocorrer esse deferimento da recuperação judicial pelo juiz, não poderá o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial. Então, após o deferimento do processamento, ali vai seguir, a não ser que tenha a aprovação da Assembleia Geral de Credores. Então, depois, se juntar todos os credores e todos aprovarem a desistência da recuperação, aí beleza. Todos não, eu acho que é pela maioria. Tem um quórum lá, mas não interessa pra gente agora. Mas a regra é essa. Se ele entrar com pedido de recuperação judicial e for deferido esse pedido, não pode voltar atrás. Lembra que eu comentei no slide anterior sobre a questão da suspensão das execuções em curso e tudo mais? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão da suspensão. Qual que é a implicação na prática desse deferimento do processamento da recuperação judicial? A implicação mais relevante é a da suspensão. Então, vai suspender o curso da prescrição das obrigações do devedor. Então, entrou ali, vai fazer, né? Vai suspender, vai estagnar a prescrição das obrigações, porque justamente ela vai fazer parte desse novo plano judicial. A intenção é essa, né? Que faça parte do novo plano de recuperação judicial. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas que os credores particulares do sócio solidário. Então, essa é interessante. Se tiver sócio solidário, então, por exemplo, tem uma execução que já teve DPJ, e aí tá executando a empresa e o sócio. Vai suspender essa ação também, porque o sócio tá como executado solidário. Relativa a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, enfim, qualquer tipo de execução contra aquela empresa vai estar proibida, seja judicial ou extrajudicial. Na recuperação judicial, as suspensões e proibições perdurarão pelo prazo de 180 dias. Então, é o seguinte, teve o deferimento, a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Decisão, o juiz deferiu o processamento. A partir desse dia, 180 dias corridos, que o prazo é corrido, 180 dias vai ficar suspenso todos os processos relativos àquela empresa, a execução, né, relativos àquela empresa. E esse prazo ele pode ser prorrogável por igual período, ou seja, mais 180 dias, uma única vez, excepcionalmente, se for aprovado pela Assembleia de Credores, desde que o devedor não tenha feito alguma maracutaia ali, justamente para que ocorra essa engasguei, para que não ocorra essa dilação do prazo. E o decurso desse prazo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial do devedor, faculta aos credores a propositura de um plano alternativo. Então, por exemplo, passou esse prazo e o devedor não apresentou o plano de recuperação judicial. Os credores podem apresentar um plano alternativo. As suspensões e proibições não serão aplicáveis se os credores não propuserem o plano alternativo em 30 dias. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente, que vai ter um esqueminha da questão dos prazos, para ficar mais fácil de entender. Mais um pouquinho de prazos. No plano de recuperação judicial, ele deverá ser apresentado pelo devedor no prazo improrrogável de 60 dias da decisão que deferiu o processamento da recuperação. Então, você está vendo que todos os prazos, por enquanto, estão correndo a partir da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
sob pena de convolução em falência. Então, se ele não apresentar nesse prazo de 60 dias, improrrogável, a recuperação judicial pode já ser convertida em falência, né, já ser decretada a falência ali. Prioridade sempre do crédito trabalhista, e aí tem essa regrinha, né? Até 1 ano os decorrentes de acidente de trabalho e até 30 dias os pagamentos de natureza salarial, de até 5 salários mínimos. Objeção ao plano de recuperação judicial. Qualquer credor pode apresentar alguma objeção que ele tiver a esse plano, no prazo de 30 dias contados da publicação da relação de credores. Então, é o seguinte, lembra que eu falei nos slides passados que vai ter o deferimento do processamento da recuperação judicial e ali mesmo o juiz já nomeia o administrador e aí depois já faz o edital com a relação dos credores. A partir dessa relação dos credores, o credor já pode apresentar alguma objeção objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação, que deverá acontecer em até 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, novamente, a gente tem aqui o quê? O prazo sendo contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, o único prazo que tem a contagem distinta da decisão do deferimento é o prazo para objeção, que é 30 dias da publicação da relação de credores, que é diferente do dia do processamento da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Rejeitando o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá à votação da Assembleia Geral a concessão de um prazo de 30 dias para que seja apresentado um novo plano de recuperação judicial pelos credores. Vamos lá. Agora, acho que é já o próximo slide, e a gente já vai ter um esqueminha para explicar melhor essa questão dos prazos. Olha, tá difícil, tá complicado aqui para entender, mas a gente vai entender. Vamos lá, que eu vou junto aqui com vocês e a gente vai entender os prazos. Vamos com calma. Primeira coisa que acontece, o devedor, ele entra com pedido de recuperação judicial, que foi aqui. Aí, depois que ele entra com pedido de recuperação judicial, vai ter a intimação do MP para ver se tem alguma coisa. Na verdade, essa setinha vinha junto aqui, no mesmo momento. Tanto é que a gente viu lá atrás, né? Que é no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, essa, vou até corrigir aqui, eu acho que na hora eu ia pôr a setinha aqui, a setinha grudou pra cá. Essa setinha, ela tem que vir daqui, ó. Porque é nesse momento aqui em que ocorre a intimação do MP. Aqui temos a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Essa decisão aqui é o marco zero para muitos prazos que a gente vai ver aqui. E aí tem a intimação do Ministério Público para falar relativo a algum crédito que é pertencente à União, enfim. E nesse momento aqui, quando tem o pedido da recuperação judicial, já vem a lista de credores. E aí, nesse momento aqui, vai ser, além da decisão de deferimento da recuperação judicial, também vai sair o edital com a relação de credores. Esse edital de relação de credores, ele é importante para esse esqueminha aqui de baixo. Então, vamos para ele primeiro, que ele é mais fácil de explicar, e aí depois a gente sobe para o esqueminha de cima. Saiu o edital de correlação dos credores, os credores têm 15 dias a partir da data do edital para se habilitar e apresentar alguma objeção. Não apresentou objeção, aí vai direto para decisão de formação do quadro de credores. Apresentou objeção, vai ter aqui nesse momento aqui a Assembleia Geral para poder discutir a respeito da objeção apresentada
e ver se vai apresentar um novo plano, enfim, e esse plano aqui pode ser apresentado pelo novo, pelos próprios credores, né? E aí, a habilitação ao crédito e tudo mais. Aí a gente tem 45 dias depois disso, que aí vai sair o edital com uma nova relação dos credores. Então, se teve aqui alguma habilitação, alguma objeção que é a relação de credores, 45 dias depois é o prazo para poder apresentar uma nova relação de credores e aí ver se dessa vez deu tudo certo. Daqui tem mais 10 dias para apresentar alguma impugnação que tiver ao juiz. Aí o juiz vai dar a decisão de formação do quadro de credores. Entendeu? Então vamos lá. Fazer uma recapitulação rapidona. Edital com relação dos credores saiu junto com o deferimento do processamento da recuperação judicial. Dali, do edital, 15 dias para habilitar o crédito e apresentar a objeção. Não apresentou objeção? Já vai sair a decisão de formação do... Passou os 15 dias, sai a decisão de formação do quadro de credores. Apresentou objeção? 45 dias para sair um novo edital com a nova relação de credores. Desse edital, tem mais 10 dias para apresentar alguma impugnação ao juiz, se tiver ainda mais alguma objeção. Aí, desses 10 dias, vai sair a nova decisão de formação do quadro de credores. Voltamos lá para o deferimento do processamento da recuperação judicial para falar o que está acontecendo na própria recuperação judicial, porque agora a gente está falando dessa questão dos credores. Na recuperação judicial vai acontecer o seguinte: 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Nesse começo aqui, ó, o pedido de recuperação já contém, como eu falei, os credores, a questão de fluxo de caixa, enfim, mas não tem qual que é o plano exatamente que o devedor quer fazer para poder conseguir sair desse buraco que ele tá. Aí ele tem 60 dias para apresentar esse plano de recuperação. Da data que ele apresentar o plano de recuperação, tem 30 dias para os credores apresentarem a objeção a esse plano. Diferente da objeção à relação de credores, não vão confundir. 15 dias do deferimento do processamento para apresentar a objeção aos credores. Para aí ter a nova relação dos credores. Aqui é a objeção ao plano. Se tem alguma objeção ao plano fornecido pelo devedor. 30 dias. Passou esses 30 dias para apresentar a objeção. Aí teve a objeção, aí vai ter a assembleia, enfim, para decidir um novo plano. Essa linhazinha azul aqui, ó, é todo o período em que vai ficar suspenso qualquer processo de execução contra o devedor, contra a empresa que está em recuperação judicial. 180 dias. A partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, 180 dias de suspensão. Dentro desses 180 dias, também está correndo um segundo prazo, que é o prazo de 150 dias, que é para convocar a Assembleia Geral se houver objeção. Então, tem que ficar ligado. Porque, olha que coisa. A objeção ela pode ser apresentada em até 90 dias do deferimento. Entendeu? Mas o prazo já está correndo desde o deferimento. Então, assim, 60 dias para apresentar o plano. Pode ser que o devedor apresente no segundo dia, no terceiro dia, no 10º dia, entendeu? E aí, a partir do momento em que ele apresentou o plano, começa a contar 30 dias para apresentar a objeção. E se apresentar a objeção, aí tem que ter a convocar a assembleia. Só que o prazo da assembleia já estava rolando. Ele está rolando desde o deferimento do processamento do RJ, entendeu? Aí, beleza. Passou tudo isso, fez uma assembleia, chegou num plano. Vai ter a decisão da recuperação judicial ou falência. Então, assim, chegou num plano, decisão da recuperação judicial para homologação daquele plano de recuperação judicial. Não chegou num plano, vai partir para falência. Aí, o que acontece depois da decisão que homologou, né, a recuperação judicial? Existe o que a gente chama de período de supervisão, que são 2 anos de supervisão judicial depois dessa decisão, que vai conceder a recuperação judicial, que tem que prestar contas e
o judiciário vai supervisionar se realmente está sendo cumprido aquele plano, independente do tempo em que aquele plano que foi estabelecido naquele plano. Então, por exemplo, foi estabelecido no plano que vai durar 5 anos a recuperação judicial. Os 2 primeiros anos, o judiciário, né, vai ficar supervisionando se está sendo cumprido aquele plano. Se descumprir em algum momento desses 2 anos, falência. Sem papo. Sem choro nem vela. Então, aí esse prazo, que é o período de supervisão. 2 anos após a decretação da recuperação judicial. Espero que tenham entendido a questão dos prazos do slide anterior, que aí eu fiz um compiladão, porque agora a gente vai falar sobre consolidação processual. O que é isso? É quando 2 ou mais empresas do mesmo grupo econômico tramitam juntas no mesmo processo de recuperação judicial. Então, tem um grupo econômico em que 2 empresas estão, né, ali na boca do corvo, com a corda no pescoço, e elas tramitam juntas no mesmo processo de recuperação judicial, mas olha o que é importante aqui, ó, sem misturar os patrimônios. Então, a consolidação processual, ela vai fazer essa junção apenas do processo. O procedimento vai ser junto, né, das 2 empresas, mas o patrimônio vai ser analisado e dividido separadamente. Cada empresa vai manter o seu patrimônio, seus créditos e suas dívidas individualizados. E vai ser reunido apenas o procedimento, então as audiências, as decisões, os prazos, tudo isso vai estar num bolo só para não ficar até confundindo o próprio devedor ou os credores, enfim. Então é para dar uma eficiência, para facilitar a questão judiciária do procedimento da recuperação judicial, mas não junta patrimônio, entendeu? O plano de recuperação pode ser conjunto, mas de cada um e continua separada. Já na consolidação substancial, a substância, né, o que é substancial ali da empresa, que é o que? O dinheiro, o patrimônio, ele se mistura. Então, vai unir as empresas em tudo, não só no procedimento, mas no procedimento e no patrimônio. Vai unir tudo daquelas empresas, daquele grupo econômico, e tudo ali vai ser tratado como se fosse uma empresa só, como se fosse um devedor único. Então, as dívidas, os bens, os direitos, tudo vai ser tratado como se pertencesse a uma única empresa. E o plano de credores e a categoria lá da divisão dos credores vai ocorrer como se fosse um quadro geral único e pertencente a uma única empresa, que é o que vai se formar da junção das empresas que se uniram ali para fazer esse processo de recuperação judicial. Então, na consolidação processual é apenas o processo que se une, mas o patrimônio é separado. Na consolidação substancial, une tudo. Se torna uma empresa só, de dívidas, bens e tudo, une os patrimônios, e ela entra para recuperação judicial, no pedido da recuperação judicial, como uma coisa só, né, do grupo econômico. Next. Então, aqui uma tabelinha bem clássica, bem facilzinha para poder visualizar essa diferença. Na consolidação processual, há unificação dos processos, mas não mistura os patrimônios. O quadro geral de credores é separado, porque se não mistura os patrimônios, vai ficar credores da empresa A, credores da empresa B. E o critério é mesmo para eficiência, né? Porque fica mais prático e correr tudo junto. Agora, na consolidação substancial, além de unir os processos, vai unir os patrimônios. Vai ter um quadro geral de credores único, porque se unir os patrimônios, vai unir também as dívidas. Então, vai ser os credores
um quadro único e o critério dele é excepcional, é um critério mais excepcional. Não é qualquer caso que pode virar uma consolidação substancial. São só nos casos de confusão patrimonial. Então, quando que pode acontecer de ocorrer uma consolidação substancial? Quando houver uma confusão patrimonial, ou seja, aquelas empresas, era uma contratava, mas a outra que pagava, uma fazia A, mas o dinheiro saía da empresa B, que fazia não sei o quê, e aí tava aquele rolo ali, tinha CNPJs diferentes, mas se confundia no patrimônio. Então, quando ocorrer a confusão patrimonial, aí vai seguir pela consolidação substancial. É uma exceção, não é a regra no caso do grupo econômico. O que pode ocorrer e fica da liberalidade de cada um aí é a questão da consolidação processual, porque ela vai facilitar o trâmite, mas vai acontecer tudo separado. Bom, agora vamos para falência. Falência já é o óbito, entendeu? Ali tava na UTI, agora Deus levou. Então, assim, aqui já não tem mais nada. Aqui já não existe mais. Não existe mais personalidade jurídica. Morreu a empresa. Acabou, é o cortejo fúnebre. Vamos fazer aqui a divisão dos bens, do que resta para o que dá. Entendeu? Cada um pega um pedaço e vamos ver no que vai dar. É exatamente isso. Quais são as hipóteses em que uma empresa entra em falência? Primeiro, a conversão da recuperação judicial em falência. Então, a gente viu uma possibilidade, né, que quando chega no final do processo de recuperação judicial, ela pode homologar a recuperação judicial ou decretar falência. Se não apresentar o plano de credores, pode decretar falência. Se não cumprir no prazo de 2 anos o plano de recuperação judicial, pode decretar falência. Então, assim, durante o trâmite da recuperação judicial, tá um fio ali da falência. Outra hipótese, a autofalência, que é quando a própria empresa entra com processo de falência, que fala, ó, acabou, fechei as portas, não tem mais nada. Mas essas 3 últimas opções ali que apareceram, que eu até fiz um negocinho, são as que estão presentes no artigo 94. São os 3 incisos do artigo 94, que é o mais importante, é o que mais é cobrado em prova. Porque as 2 primeiras, elas são muito óbvias, né? Muito claras. Agora, essas 3 aqui são as mais complicadinhas, e é o que é cobrado em prova. Então, vamos lá. Primeiro item, impontualidade. Não pagar em dia. Empresa não pagou em dia, pode decretar falência, pode entrar com pedido de falência. Só isso, não precisa entrar com processo, não. O requisito único é... Único não, são 2 requisitos, na verdade. Primeiro, a dívida tem que ser mais do que 40 salários mínimos. E segundo, tem que protestar o título executivo vencido. Não precisa ser um título único. Por exemplo, eu sou credor dessa empresa e eu forneço mensalmente um serviço X. Ela começou a pagar, ela parou de me pagar em janeiro. Nesse ano, quando eu fui juntando lá todos os títulos executivos que eu tinha com aquela empresa, deu 40 salários mínimos. Mas deram o quê? 11 recibos. Posso entrar com pedido de falência? Pode. Não precisa ser um título único de 40 salários mínimos. Você pode ir somando ali os títulos que você tem vencidos e protestados, por informação importante, até que atinja 40 salários mínimos. E já pode entrar com pedido de falência. A falência, ela é pedida, nesses casos aqui, pelo credor. O único caso em que a falência é pedida pelo devedor é na autofalência. A falência já é uma situação prejudicial para o credor. Ela não é proposta por ele, como no caso da recuperação judicial. E isso é importante por causa na questão dos recursos, entendeu? Então, assim,
quando a gente olha uma questão de, lá no começo, né, do recurso, quando é decretada a falência, cabe, né, o processamento da recuperação judicial, cabe agravo dos credores, porque é um benefício, entendeu? Agora, aqui é uma situação prejudicial para o devedor. Próximo item, execução frustrada. Então, além dessa questão de você ter um título executivo que, né, que não foi pago, se você tiver um processo de execução e essa execução não foi paga, sem valor mínimo, pode ser R$ 300, não garantiu a execução, não foi paga, você já pode requerer a falência. Aí a única coisa que você precisa é juntar a certidão de execução frustrada. E aí é meio complicado, porque tem juízes que não querem fornecer, porque falam, não chegamos até o fim da execução, podemos tentar outras coisas, enfim. Mas, na teoria, não pagou, não cumpriu a execução, pode entrar com pedido de falência. E, por último, atos falimentares. O que são os atos falimentares? Os atos falimentares são aqueles relacionados a... como é que fala? A deteriorização da empresa. Então, assim, coisas que vão acabar com a empresa mesmo. Por exemplo, dilapidar o patrimônio, né? Tá acabando com a empresa. Fraude, simulação, são atos, às vezes até criminosos, que podem. Que estão acabando com a empresa. E o último, ausentar-se do estabelecimento, ou seja, fechar as portas. Fechou as portas ali, não existe mais. Também é um. Foi lá, o credor foi lá cobrar, encontrou as portas fechadas, é um motivo para entrar com o processo de falência. A falência, ela tem. Tá, pronto, decretou a falência. E agora, o que a gente vai fazer? Decretou a falência, a gente tem uma ordem de quem que vai pagar primeiro do que outros. Por quê? Se faliu é porque não vai pagar todo mundo. Porque se estivesse pagando todo mundo, não tá valendo. E, então, qual que é essa ordem? Primeiro, sempre crédito trabalhista. Então, trabalhista ou mais acidente de trabalho até 150 salários mínimos. Segundo lugar, direito real de garantia. Terceiro, os tributários. Quarto, os quirografários. Quinto, as multas. Sexto, crédito subordinado. E sétimo, juros pós-falência. Quando extingue as obrigações do falido? Porque você não pode ficar falido para sempre. Por exemplo, uma pessoa, ela não pode ficar com aquela falência para sempre, nunca mais abrir uma empresa e ficar meio que com um nome sujo, vamos dizer assim, para sempre, entendeu? Existem situações que vai encerrar aquele processo de falência. Primeira, pagamento de todos os créditos. Isso aqui é ilusório, isso aqui não existe. Se tivesse dinheiro para pagar todos os créditos, não tava falido. Enfim, tá na lei, estamos aqui estudando. Segundo, pagamento de 100% do primeiro, segundo e terceiro item, ou seja, pagou todas as verbas trabalhistas, todos os direitos reais de garantia e todo o crédito tributário e pagar 25% dos créditos quirografários, pode extinguir as obrigações do falido. Nesse caso, se o falido, né, se o sócio tiver o falido, né, quiser complementar para poder chegar nos 20%, por exemplo, o patrimônio da empresa chegou em 15% dos créditos quirografários. Pagou os trabalhistas, o direito real, tributário, e nos quirografários chegou a 15%. Pode depositar em juízo o valor para garantir os 25% e pedir a extinção da falência. Ou o decurso de 3 anos da decisão que decretou a falência. Então, temos 3 hipóteses, né? O pagamento, quase inexistente. O pagamento parcial, pagamento total, pagamento parcial, que é até o item 4, sendo o quarto 25%. E o decurso de 3 anos. Então, é a questão do tempo. A falência
do pagamento dos credores ao encerramento da falência. Concluída a realização de todo o ativo, distribuídos os produtos para apresentar essas contas do juiz no prazo de 30 dias. Beleza. O juiz ordenará a publicação de um aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 dias. Então, o prazo aqui é mais reduzido do que na recuperação judicial. Na recuperação judicial tinha 60 dias para apresentar o plano. Aqui são 30 dias para apresentar as contas. As contas é tipo o que tem de bens ali que pode pagar alguma coisa. E 10 dias para impugnar. Corridos, tá? Todos, tanto recuperação judicial quanto falência é corridos, que é da mesma lei, 11.101. Decorrido o prazo de aviso, realizadas as diligências necessárias, apuração dos fatos, o juiz estimará um MP para o aniversário em 5 dias, igual na recuperação judicial. Cumpridas as providências. Aqui, ó. Cumpridas as providências previstas, o juiz julgará as contas. Ih, gente, peraí que o meu rosto fica bem em cima. Deixa eu ver nos slides que eu tenho aqui as contas por sentença. É uma sentença só que tá aqui. Dessa sentença cabe apelação. Então, assim, até agora a gente só tava vendo agravo. Eu vou fazer um slide de uma tabelinha só, um do próximo aí, que é só da questão dos recursos. Mas nesse caso aqui é a primeira apelação que a gente viu até agora, né? Os outros eram tudo agravo. Julgado das contas do administrador judicial, ele apresentará no relatório final da falência, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e dará baixa no CNPJ. Dessa sentença cabe apelação. Então, é uma outra hipótese que cabe apelação aí. Vamos ver aqui, ó. Era o próximo slide já. Sobre os recursos, que já dá para ver, conseguir visualizar melhor. Recursos típicos ali da lei de falências. Então, da parte de falência que a gente não encontra em outras áreas. Primeiro, impugnação ao crédito no quadro geral. Esse daí é aquele que a gente viu. Não, esse aqui é o de falência, hein? Cuidado para não confundir com o prazo da recuperação judicial. O de falência é 10 dias de impugnação ao quadro geral de credores. O de recuperação judicial, apresentar habilitação e impugnação são 15 dias do edital da relação de credores. Aqui são 10. Esse daqui nem tá no slide dele, eu coloquei só por curiosidade, tá? Vamos lá, agravo de instrumento. 15 dias úteis, né? E aí cabe do quê? Da concessão em deferimento da recuperação judicial, da nomeação ou substituição do administrador judicial, da decisão sobre habilitação e impugnação de crédito e das decisões de constrição de bem. Então, você pode ver que são as coisas mais... Tirando essa daqui, ó, que é a concessão em deferimento da recuperação judicial, que é uma decisão mais importante, vamos dizer assim, as outras são mais tranquilas, né? Tipo, o administrador judicial, vai substituição, nomeação, impugnação do crédito, enfim. O que tem que atentar é isso aqui, porque se você vê na intuição, você acha que é apelação. Porque se, nossa, concessão e deferimento da recuperação judicial, né, é uma sentença, é apelação, mas não, é uma decisão que cabe agravo. E apelação cabe das sentenças que decretar a falência, meu Deus, cabe da sentença que decretar a falência. Cabe da sentença que encerra a recuperação judicial e da sentença que julga improcedente o pedido de falência. Então é isso. Então, tanto a que decreta quanto a que julga improcedente cabe apelação. Eu não estava conseguindo passar slide. Enfim, agora a gente vai para a questão final, para finalizar, que é a parte de marca e patente. Muito simples, muito tranquila. Só para vocês conseguirem diferenciar marca e patente na cabeça de vocês. É o seguinte, patente é a ideia. A ideia revolucionária. Toda vez que você pegar uma ideia e transformar essa ideia numa solução técnica, é uma patente.
Então, por exemplo, eu dei até o exemplo aqui, um chuveiro ducha dupla. Por quê? Porque depois vai fazer sentido na parte da marca. Mas assim, é uma ideia. E aí, a patente, ela tem duas categorias. Ela pode ser uma patente de invenção, que é justamente isso. Você teve uma ideia e você cria ali, né, aquela ideia que você teve. Ou a patente de modelo de utilização, que você melhora algo que já existe. Ou ajuda na fabricação de algo que já existe. A patente de invenção são 20 anos e de modelo de utilidade são 15 anos. Agora, a marca é diferente. A marca, quando você pensa na ideia e essa ideia se torna uma solução inteligente, é a patente. Agora, quando você associa essa ideia a um produto ou serviço, aí isso é uma marca. Por exemplo, se você pensa num chuveiro ducha dupla e vem na sua cabeça Lorenzetti é marca. Se você pensa em pasta de dente e vem Colgate na sua cabeça, Colgate é marca. Porque a invenção era qual? Pasta de dente, né? Um produto para escovar o dente. Essa é a invenção, ou seja, se fosse patenteado, enfim, seria a patente. Agora, a pasta de dente vem na minha cabeça, Colgate é a marca. Então, se você associa uma ideia a um produto ou serviço, aí é uma marca. Patente a gente patentia, marca a gente registra. Isso é importante, essa diferença. A marca é dividida em 3 categorias. Marca de produto a serviço, que é esse caso, chuveiro Lorenzetti, Colgate, igual a gente vê, Cotonete, enfim, essas coisas. Marca de certificação, que é o caso, por exemplo, do Inmetro, que é as marcas que vão garantir qualidade, que vão ver se está tudo na conformidade. Então, é o Inmetro, enfim, essas. ISO, né? Tem ISO, não sei das contas. Então, essas são as marcas de certificação, que vão garantir qualidade. E as marcas coletivas, que são aquelas marcas que são formadas pela união de alguma coisa. Por exemplo, a Unimed, que é a união da comunidade médica, enfim. O prazo de vigência da marca, né? O registro da marca vigora por 10 anos e é prorrogável infinitamente. Então, você precisa ir prorrogando o registro da sua marca de 10 em 10 anos. Se você não prorroga o registro da sua marca, outra empresa pode ir lá e pegar essa marca. Ou seja, se a Colgate não for de 10 em 10 anos prorrogando o registro da marca dela, eu posso pegar e falar que agora eu criei uma marca, posso ir lá registrar uma marca chamada Colgate. E não vai ter nenhum prejuízo, porque a marca dela tá vencida, vamos dizer assim. Então, é isso, tem que ir prorrogando enquanto você quer que a marca dure. Bom, gente, encerrou. Ficou uma aula longa, mas é porque o conteúdo é bem complicadinho de explicar. Mas espero que tenham entendido e espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Um beijo, boa prova e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!